Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo da Madríade. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar um pouquinho sobre a menopausa. Bom, em primeiro lugar a gente precisa entender, né, que existe toda uma mistificação, existe todo um olhar, né, negativado para os períodos, né, femininos. Assim, a menstruação pode ser vista, né, como um incômodo, como algo que tira a mulher do seu eixo. Às vezes as mulheres passam a vida inteira aí brigando com a sua menstruação e quando entram na menopausa, então acham que é o fim do mundo, né? Agora é envelhecimento, é morte da sexualidade, baixa libido, falta lubrificação, falta muitas coisas, né? Então a gente passa o tempo todo brigando com a menstruação, mas não quer que chegue a menopausa. Então uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, né, é buscar mudar esse olhar para os nossos ciclos. E a menopausa, ela é uma situação natural do ciclo feminino. Assim como nós vamos ter aquele período fértil, que vai da menarca até a menopausa, né, onde vamos ter então os sangramentos mensais, a gente também tem a menopausa. E ela faz parte desse estado cíclico da mulher. Existe aí um período de pré-menopausa, né, ou de preparação para essa fase. E que assim como em qualquer outra fase do ciclo feminino, é interessante e necessário que a mulher se observe e que ela entenda como funciona o seu corpo e quais as mensagens do seu corpo. Tudo parte do princípio da autoobservação e da aceitação da sua ciclicidade. Quando a mulher começa, né, a sentir os primeiros sintomas, entre aspas, né, da pré-menopausa, que podem ser suores noturnos, calorões, baixa libido, né, de uma diminuição na lubrificação vaginal, enfim, são vários os sintomas. O que são esses sintomas? São sinais de que o teu corpo está mudando, que tu está alterando a tua fase, que tu está deixando, né, esse período fértil mais ligado à questão cíclica interna e está passando então para o período da menopausa, que é onde então tu vai ser, continua sendo cíclica, só que regida mais pela lua externa, tá? Então esses sintomas, eles são entendidos como uma preparação, como se fosse um trabalho de parto, né? Nós estamos nos preparando para uma nova fase. E que nova fase é essa? O que nos espera? Bom, algumas autoras tratam a menopausa como a lua roxa. A lua roxa no sentido bem da transformação, da transmutação e do poder que existe nessa cor. O poder da magia, o poder de colocar, né, dar materialidade a esse poder. Enfim, então o que nós temos nessa lua roxa, nessa preparação para a menopausa? Então nós começamos aí, em primeiro lugar, a mulher começa a deixar de ter o seu ciclo guiado pelo seu movimento interno, ou seja, né, pela sua ovulação, pré-ovulação, menstruação, pré-menstruação, e passa a ser guiada pela lua externa. Ela vai continuar sendo cíclica, né? Assim como nessas outras fases, ela também era guiada pela lua externa, mas existia um ciclo interno que é maior do que esse externo. Na menopausa, então a mulher, ela está diretamente ligada aos ciclos lunares, né? Então vai trabalhar com os arquétipos lunares de acordo com as fases da lua. E o que isso traz, né? A menopausa, ela prepara esses sintomas da menopausa, eles estão preparando a mulher para a fase sábia, para a fase da feiticeira, depois para a fase da bruxa, já numa maturidade dentro desse período da menopausa. O que significa isso? Se a gente for pegar os ciclos gerais da mulher, a gente tem ali antes da menarca donzela, durante o período fértil ali, nós temos a mãe, o arquétipo da mãe, né, dentro desses arquétipos gerais maiores, tá? Depois, na pré-menopausa e início da menopausa feiticeira, e já na idade avançada da menopausa bruxa.
Então, nós estamos sempre relacionadas a esses arquétipos. E cada fase dessa, a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa, tem essas 4 fases dentro dela também, né? Então, na fase ali fértil entre a menarca e a menopausa, a mulher tem os seus ciclos internos, que vão estar em consonância ou não com a lua externa, e na menopausa, então, ou na pré-menopausa, a mulher já começa a ser regida mais pelos ciclos externos da lua, né? Já não tem mais tanta oscilação hormonal, né? Já está dentro de um acomodamento, essa fase ela já passou, e isso é natural, isso faz parte do feminino, e nós temos que aprender a olhar para esses ciclos dessa forma, como naturais. É importante que a gente entenda que assim como na TPM ou nas doenças do feminino, a autoobservação pode ser a chave da cura, né? O teu corpo ele já não precisa mais gritar, né? Os sintomas o que são? São sinais, sinais de que alguma coisa está alterada, sinais de que não estamos prestando atenção em alguma coisa. Então, quando a gente observa o nosso corpo, esses sinais, esses sintomas, eles são extremamente amenizados, eles já não são mais tão necessários, né? Porque o teu corpo ele está sendo ouvido, ele está sendo observado. E a gente precisa entender que existe um tipo de inteligência no corpo, né? Ele tanto somatiza tudo que a gente vive, né? E muito estresse emocional vai gerar algum tipo de doença física, assim como ele também nos avisa o tempo todo das mudanças que estamos vivenciando e que há essa necessidade de observação e de entendimento dessas mensagens do nosso corpo. Então, quando a gente está nessa pré-menopausa, né, quando a gente está entrando nesse período, quando os sintomas aparecem, se tu observa o teu corpo, se tu entende que tu está dentro desse processo, então esses sintomas eles são amenizados, porque o teu corpo está sendo ouvido e tu começa a te preparar para essa nova fase. Nessa nova fase, a intuição da mulher fica extremamente aguçada. Normalmente ela já está aí, né, com os filhos praticamente criados, já tem uma boa condição profissional, né, ou já tem uma estabilidade financeira, enfim, ela já não está mais voltada ao cuidado do outro, da família ou dos filhos, enfim, e ela pode então se voltar à sua comunidade. O que isso significa? Significa colocar o seu poder, a sua magia a serviço do outro. Então, a menopausa ela é uma fase de serviço, ela é uma fase onde tudo aquilo que nós aprendemos e vivenciamos com os nossos ciclos, nós podemos oferecer para os outros. Aonde nós vamos ter uma intuição extremamente aguçada, uma percepção diferenciada das coisas, mas para isso nós precisamos estar conectados com o nosso corpo e aceitar as nossas fases. Algumas mulheres perguntam, né? Uso hormônios, mesmo os bioidênticos, que são menos agressivos, enfim. Bom, cada mulher sabe como tratar o seu corpo, né, e qual a melhor forma. Mas é importante a gente analisar que tu vai estar colocando hormônios no teu corpo que o teu corpo já não precisa mais. Se ele deixou de produzir naturalmente, é porque ele já não está mais precisando. E usar hormônios é forçar o teu organismo a se nutrir de algo que ele não precisa mais. É como forçar alguém a comer alguma coisa que não quer. Usar hormônios também é uma forma de mascarar os sintomas e essa preparação do corpo para essa nova fase. Assim como nós levamos aí 9 meses de gestação para parir, né, para gerar uma criança, nós também temos esse período de preparação para a menopausa, que é um parto para essa nova fase, para a fase da feiticeira, da bruxa. Quando a mulher coloca, então, seu poder, seu conhecimento a serviço do outro. Então, o uso de hormônios, ele pode ser indicado ou não, aí, como eu disse, cada mulher sabe melhor, né, de si, do seu corpo, mas só alerto, né, porque é uma forma de tu dar um alimento para o teu corpo que ele não precisa mais. Então, o que tu pode fazer nessa fase, né? Tu pode partir para algo mais como uma yoga, uma meditação, uma interiorização maior, entender, né, a fase da feiticeira, arquétipo da feiticeira relacionado à fase da menopausa, pré-menopausa e o início da menopausa,
Então é uma fase de introspecção, é uma fase de muita sabedoria, né? Tu tá prestes a te tornar a mulher sábia que tu nasceu para ser, né? Que foi se construindo a partir dos diferentes ciclos, né? Então, e colocar essa sabedoria a serviço da comunidade. Então, o uso de hormônios pode ser uma forma de tu prolongar uma situação que o teu corpo ele não precisa mais, né? E também de mascarar esses sintomas e essa preparação natural do teu corpo para um período, né, que faz parte aí do teu ciclo. Então, a lua roxa, a menopausa, ela precisa ser revisitada, a gente precisa olhar para esse período, para essa nossa fase de vida, né, de uma outra forma, encarar isso como algo natural, como realmente é. Né? E no momento que a gente encara isso, todos os tabus de, nossa, eu vou envelhecer, nossa, minha sexualidade vai mudar. Claro que vai mudar, são fases, né? A gente tem aí a fase de uma maior atividade sexual, uma menor atividade sexual, porque a nossa energia ela vai estar voltada para outras situações. Então, a criatividade, a expansão dessa criatividade, colocada sempre, né, a serviço da comunidade, a tua sabedoria acumulada, colocada a serviço da comunidade, tudo isso faz parte desse novo período da menopausa. Né? E assim, não é que não exista sexualidade, que não exista libido, que não exista lubrificação, mas é diferente. E aí tu tem que te descobrir. É uma nova descoberta, é um novo começo. E esses sintomas, né, de preparação para esse período, então, são justamente são os avisos do nosso corpo das mudanças e que a gente vai se preparando já e vai identificando e observando essas nossas nova fase que se aproxima. Uma fase onde nós deveríamos, né, colocar a nossa sabedoria a serviço do outro. Então é interessante a gente começar a mudar essa percepção a respeito da menopausa e entender que não é o fim, é diferente. Isso sim, é tudo diferente. Então a gente precisa aprender. E aí aprender a lidar com isso através da meditação, através da yoga, através do contato, da observação com o seu corpo. Saber o que te faz bem, o que não te faz bem, que tipo de alimentação, né, ajuda ou piora nesses sintomas. O teu corpo ele fala contigo o tempo inteiro. Basta a gente ter, né, essa vontade de aprender, observar e decifrar essas mensagens. Tá, eu vou deixar também aqui embaixo no vídeo um link para um artigo lá do blog do nosso site, falando um pouco mais sobre isso, né, sobre esses rituais. E antes de encerrar, eu gostaria também de falar sobre as mulheres que passaram pelo processo de esterectomia, né, e que já saíram de uma fase e entraram abruptamente na menopausa, sem essa preparação do corpo e da mente para essa nova fase do ciclo da mulher. Então, o ideal seria que essas mulheres se observassem ainda mais e que buscassem, a partir da meditação, de retiros, de círculos de mulheres, né, criar essa ponte entre o seu ciclo fértil, né, o seu ciclo ali de menstruação, enfim, com esse novo ciclo da menopausa, criar a ponte e essa preparação para essa fase que foi realizada de forma abrupta. Ok? Dúvidas podem entrar em contato. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Logo, logo aí vamos estar largando alguns vídeos bem interessantes aí sobre astrologia, tá? Então, entrem lá no artigo também, tá mais completo, tem algumas outras coisas que não foram faladas aqui. E dúvidas, críticas, entrem em contato aí que a gente está sempre respondendo na medida do possível. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.